Lançou o primeiro episódio de Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, e eu não poderia estar mais feliz. Então, se você tá chegando agora, eu tô fazendo uma cobertura da série aqui, e esse vídeo vai ser específico do primeiro episódio, do começo até o fim. Então, já aviso que vai ter spoiler e vai ter muito comentário com muitos segredos sobre cada uma das cenas. E o episódio já começa com a Galadriel narrando um prólogo ali de tudo o que aconteceu com a vida dela até ela chegar no ponto em que a história se inicia, e a gente vê a cidade de Valinor, que é praticamente a cidade das Terras Imortais, onde a Galadriel ainda é pequenininha. E sim, muitas pessoas criticaram a Galadriel pequenininha, mas vem me cá, você já nasceu grande? Não, né? Pois é, a Galadriel também não, ela nasceu, cresceu e se desenvolveu para chegar onde chegamos. E sim, essa cena é onde ela está pequenininha ali, sofrendo já com o mal, sendo corrompido, sendo inserido ali na mentalidade das crianças. Ela comenta que é um tempo antigo, onde ainda não existia sol, mas já existia a luz, e isso é muito explicado pelas árvores de Valinor, que iluminavam toda aquela cidade. Só que eu já entro nesse ponto porque ele é muito importante, porque enquanto a Galadriel sofre ali na mão daquelas criançadas filha da mãe, tem o Finrod Felagund, que é o irmão dela, e ele dá ali algumas liçõezinhas de moral com frases que são muito típicas de Senhor dos Anéis, que a gente estava muito acostumado e que foi muito gostoso de assistir, que fazem com que a Galadriel se reflita, né? Pense um pouquinho a respeito do conceito do que é um barco e do que é uma pedra. E nesse ponto da história, enquanto tudo ainda era bom, eles não conheciam a palavra morte, eles não sabiam o que isso poderia significar, até que algumas coisas começaram a acontecer e o mal começou a se proliferar na Terra. Isso se inicia ali pelo atentado do Morgoth, que era o Senhor do Escuro daquela época, onde ele mata as árvores que iluminavam Valinor por pura inveja daquela obra fantástica dos deuses. E a sequência mostra que os elfos ficaram tão irritados com essa afronta do Morgoth que eles decidiram fazer um juramento para ir atrás desse inimigo. Então, a partir desse momento, eles decidem sair de Valinor, das Terras Imortais, e irem em direção à Terra-média. Inclusive, esses são um dos pontos que mudam um pouquinho em relação aos livros, mas nós não vamos entrar nesses detalhes por aqui. O problema é que a partir do momento em que eles chegam na Terra-média, muitas guerras começam a acontecer. A gente vê sequências de guerras com dragões e águias gigantes e o Finrod Felagund em meio aos orcs, e na sequência seguinte a gente percebe que ele acabou morrendo porque ele foi atrás do Sauron mesmo depois do Morgoth ter sido derrotado. E nessa morte do Finrod, a Galadriel decide seguir os passos do irmão e tentar buscar vingança por aquilo que ele estava procurando. Então ela toma essa raiva dele para ela e segue em frente em uma batalha, em uma saga de vingança. A Galadriel então decidiu, a partir desse ponto, caçar o Sauron na esperança de acabar com o mal na Terra-média que estava se espalhando. E aqui a gente começa a entender um pouquinho da jornada da Galadriel, quando a gente está lá nas montanhas de gelo, onde eles estão escalando aquelas paredes, onde a Galadriel continua buscando por esse inimigo, e ela descobre ali numa montanha onde os orcs haviam se reunido, né, no momento pouco depois da morte do inimigo anterior, do Morgoth, e ela acredita que o Sauron poderia estar ali, porém eles acabam sendo surpreendidos por um Troll das Neves, e aqui tem sequências de luta bem legais, inclusive com CGI maravilhoso. Para você que é sommelier de CGI, tá incrível mesmo. E a gente vê também aquelas cenas de propulsão da Galadriel em cima de uma espada, da mesma maneira que o Legolas também era impulsionado, né, nos filmes lá de Senhor dos Anéis, que inclusive muita gente não gosta, mas eu acho legal. O problema é que eles enfrentaram tanto perigo nessas jornadas que a própria equipe ali da Galadriel, dos Guerreiros do Norte, eles desistem dessa missão e praticamente abandonam a Galadriel para que ela vá sozinha. Porém, como ela é determinada e também muito orgulhosa, ela meio que aceita essa situação ali, porque ela sabe que sozinha ela talvez não consiga, e ela decide seguir o caminho junto com a galera para ver o que isso vai rolar. Enquanto isso, a série nos mostra um efeito muito interessante, que é a mudança de locais em que a série se passa, e isso se dá através dos mapas que inclusive estão nos livros de Senhor dos Anéis e que foram criados pelo próprio Tolkien, que é o autor dos livros. E nessa mudança de mapa a gente vai lá para Rhovanion, que fica ao leste do rio Anduin, que é um rio muito famoso, que inclusive é onde foi encontrado o Anel de Poder lá no filme do Senhor dos Anéis. E aqui Rhovanion é nada mais ou menos que a terra dos hobbits pés peludos, que são uma espécie de hobbits ancestrais aos hobbits que a gente já conhece. Eles são aqui meio nômades, estão meio com a pele sujinha, são extremamente desajeitados, mas você percebe que eles são muito calorosos e muito amorosos consigo mesmos. Aqui a gente tem a introdução dos personagens da Nori e também da Papoula, que são muito similares aos hobbits que a gente já está habituado, né, como o Merry e o Pippin. Eles têm aqui um ar cômico para ser apresentado pra gente, e eu gostei muito dessa introdução, porque é uma espécie que a gente não estava muito habituado, né, eles são até bem menorzinhos, inclusive depois tem umas perspectivas deles com outros personagens maiores, então dá pra você perceber o quão pequenininho
pequenininhos eles estão, inclusive até nas cenas em que eles buscam amoras e tudo mais, então você percebe que a amora é quase do tamanho da mão deles, de tão pequenininhos que eles são. Passada essa introdução dos hobbits, a gente migra novamente no mapa, porém para uma cidade nova que muita gente não conhecia, que é a cidade de Lindon, que é a cidade dos Altos Elfos, governada pelo rei élfico Gil-galad. E aqui eu preciso dizer para vocês que construções maravilhosas, a gente sente, você consegue tocar no ar élfico que tem aqui na cena. Em cada uma das cenas são árvores gigantescas, brilhantes e muito bonitas. Claro que se complementa com a trilha sonora dessa série que tá maravilhosa. Pois bem, estamos aqui em Lindon e quem que está estudando? Um carinha chamado Elrond, que também está presente na saga lá que a gente já conhece, mas aqui ele é um jovem aspirante a político. Ele está estudando, ele está seguindo os passos do Gil-galad, que é o rei élfico, porque ele quer ser uma pessoa influente, porém ele é boicotado aqui na hora. Ele fala, garoto, chega lá uma mulher falar pra ele, garoto, você não vai participar da reunião. O Elrond fica, eita, eu tava ensaiando, mas tudo bem, tá bom. Basicamente isso que acontece. Só que daí beleza, eles chegam pra ele e falam, garoto, tua amiga tá aqui, tua amiga Galadriel. Ele fica, opa, deixa eu dar um oi pra ela. Eles chegam lá e conversam um com o outro. A Galadriel está pé da vida, porque toda a galera que estava com ela decidiu abandonar o barco, mas ela desabafa ali com o Elrond sobre o que tinha acontecido com eles, inclusive mostra o possível retorno do Sauron. Mas o Elrond não confia muito naquele taco ali não, e ela fica falando, eu quero falar com o rei élfico, eu preciso falar com o rei. Porque vamos combinar que a Galadriel começa a enfrentar nesse ponto da história um dilema muito grande, porque praticamente ela é a única pessoa que está sentindo que existe um mal à solta ali na Terra-média, mas ninguém ao redor dela tá acreditando. Então ela começa a ficar meio sem saída para todo canto que ela vai. Só que não obstante, as coisas pioram um pouquinho, porque eles recebem uma coroação como guerreiros que conseguiram proteger a Terra-média. Então o Gil-galad dá uma coroa ali para cada um dos elfos que estavam com a Galadriel, inclusive para ela, e aqui vale citar que existe uma troca de olhares muito incrível que se torna uma característica aqui na série, onde eles focam nos olhos dos personagens e a gente percebe que eles estão conversando através dos olhares. E a Galadriel, nesse ponto da história, ela olha nos olhos do Gil-galad de uma maneira que parece uma súplica. Ela tá dizendo pra ele, cara, tem uma merda acontecendo aqui, se você não me ouvir vai dar merda pior ainda, vai tacar bosta no ventilador, mas ninguém quer ouvir a mulher. E aí o Gil-galad me solta o quê? Que os dias de paz começaram. Claro, a gente acredita. E um dos prêmios para receber essa coroação é ir de volta para Valinor, ser praticamente um exilado. Ou seja, eles iriam ser levados para as Terras Imortais como se isso fosse um prêmio, né, para os feitos deles aqui na Terra-média. Mas a Galadriel não deixa quieto, porque na sequência ela conversa de novo com o Elrond e o Elrond bate de novo na tecla de que o mal acabou e a Galadriel fala, cara, você não viu o que eu vi? Fique na tua cálice. Inclusive ele pede para que ela renuncie, ele até insinua que ela pode estar errada. Cara, ele olhando por esse ponto, eu acho que ele foi um pouquinho machista, um pouquinho, ele foi bastante machista, praticamente com um gaslighting ali que quebrou as pernas, ficou tentando induzir a Galadriel a achar que ela estava errada, mas na verdade ela não tá errada, isso daí é bem feio, Elrond. E a Galadriel tá tão pé da cara com tudo isso que tá acontecendo com ela, que ela fala até que ela pode ir até mesmo sozinha, se ninguém quiser ir com ela, ela vai sozinha e dane-se. Porque a todo momento a Galadriel tá defendendo o lado dela e de tudo que tá acontecendo ali, tanto que ela até solta uma frase que me marcou bastante, que é o mal não dorme, ele aguarda. E quando baixamos a guarda, ele nos cega. Mas aí beleza, depois de dar essa chulapada aqui na cara do Elrond, a gente migra lá pras Terras do Sul novamente através do mapa, porém aqui a gente tem um povoado diferente dos que foram apresentados até agora, que é o povoado dos homens, que é vigiado por um par de elfos. Vigiado por quê? Porque até o momento existia todo aquele terror aqui na Terra-média, então os povos estavam sendo vigiados por algumas pessoas um pouco mais fortes para proteger todo mundo e manter a ordem como ela estava. Só que acontece que os homens não gostam muito dos elfos, né? Mas se que os elfos estão se preocupando, eles não têm então nem aí, tão pouco se lixando. Um desses elfos se chama Arondir e ele tem uma paixãozinha pela Bronwyn, que é uma ser humana. Ela é uma curandeira que fica ali na aldeia e ela tem um papel importante aqui, principalmente no desenvolvimento do Arondir. O problema é que o Arondir, ele vigiou todo esse vilarejo por 79 anos e chegou num ponto aqui desse trajeto dele, onde não existia mais perigo algum. Então ele e o colega dele acabaram sendo liberados do cargo porque não tinha mais o que eles defenderem, vão ficar olhando o que é ali pra nada. Então percebam que todo o episódio até esse ponto da história está rodando nessa possibilidade de mal que aparentemente já não existe mais. Eis que a Bronwyn, como curandeira boa que ela é chamada pra curar uma vaca. E o Arondir tá ali perto, né, porque ele ia dar umas bitoquinhas lá com a menina que ele gosta, ou então se despedir, não ficou muito claro o que era. Porém, nesse ponto da história, ele acaba flagrando, né, o que estava acontecendo com essa vaca, e eles descobrem que a vaca está soltando um leite preto, e aqui é uma evidência de que o mal está começando
começando a se espalhar novamente pela Terra-média. Como ele era um vigia de todo aquele povo e também por ser um homem que está querendo defender o amor da sua vida, né, que é a Bronwyn, eles decidem ir atrás dessas causas para tentar entender o que pode estar acontecendo. Enquanto isso, a gente tem o filho da Bronwyn que está ali dentro da casa, né, como se fosse um celeiro, onde a gente descobre que ele tem um artefato bem peculiar escondido ali dentro de casa, e eu tenho quase certeza que esse vai ser um personagem que a gente vai se irritar. Por quê? Porque é uma espada que tem o símbolo de Sauron encravado ali nela praticamente, e a partir do momento que o Theo encontra essa espada e segura ela, a espada meio que começa a soltar um vento na cara dele, como se a espada começasse a sentir vida novamente, a tomar forma novamente. O que claro que é mais uma evidência de que o mal está novamente se espalhando pela Terra-média e tentando retomar os seus postos como era antigamente. Só que como tudo isso está se manifestando aqui na Terra-média, temos o povo que está indo para Valinor, dentre eles a Galadriel, porque ela está indo aqui contra a própria vontade dela. Ela está extremamente inquieta, porque ela sabe que se ela for, ela não vai voltar mais, ela vai deixar todo aquele trajeto, toda aquela luta que ela teve para encontrar o inimigo, tudo em vão, ela vai deixar para trás. E ela é extremamente orgulhosa e destemida, e ela não vai deixar isso quieto. E aqui vale dizer um determinado detalhe, que a cena onde o barco está voltando para Valinor é, na minha opinião, uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Todo aquele barco, a maneira como eles vão tirando as armaduras e as vestes dos personagens, eu achei aquilo muito bonito, que facilmente daria um papel de parede. Dá um print aqui nessa tela que você vai... Não na minha, né, porque tá a minha cara aqui. Mas dá um print na tela na hora que você estiver assistindo, porque dá um papel de parede bem bonito. Enquanto todo esse povo tá indo lá pra PQP pra ficar exilado pro resto da vida, o Elrond e o Gil-galad estão lá em Lindon comentando: eu acho que a gente fez a coisa certa. Aí eles ficam abafando o caso. Aí o Gil-galad fala: a guerra acabou. Cara, você confia mesmo no que você tá falando? Mas com o bom rei que é, ele tem que continuar o trabalho dele. Então ele ia acabar incumbindo o Elrond de trabalhar com um ferreiro élfico chamado Celebrimbor. Onde o Celebrimbor está com um determinado plano ali, ele precisa de um ajudante, então ele manda o Elrond pra lá. Lembrando que o Elrond quer ser um político, ele tem essa aspiração política, ele quer ser grande, então ele aceita, ele tem que se capacitar de alguma maneira. Enquanto isso, lá em Rhovanion, a gente tem o Cedric Burrows olhando pro céu e pensando: epa, tem alguma cagada vindo aí, tem alguma coisa acontecendo, o ar não está me cheirando bem. Por quê? Porque ele tem um livro ali onde ele consegue meio que prever, digamos assim, algumas coisas que podem vir a estar acontecendo, e essa intuição dele muitas vezes acaba se acertando. Mas beleza, antes de vermos o que acontece na sequência, a gente volta novamente para os barcos de Valinor, e aqui talvez seja mais uma das cenas que podem se virar um papel de parede no seu celular, porque é extremamente grandioso a maneira como os barcos estão chegando em Valinor. Porque Valinor, ele se abre assim no meio do mar, no meio do oceano, de uma maneira tão grandiosa, com uma trilha sonora que entra assim no seu ouvido, você pensa: minha nossa senhora, vai me levar junto. Só que, como eu já comentei, a Galadriel está extremamente inquieta por dentro, e ela sabe que se ela for, ela não volta mais. Então o que ela faz? Ela desiste de ir, pega a faquinha dela ali e se joga no oceano. E nesse momento, um meteoro cruza a atmosfera, onde todos os povos acabam vendo aquele meteoro, que, querendo ou não, é um feito diferente, extremamente novo para todo mundo ali, e esse meteoro acaba caindo diretamente nas terras de Rhovanion, onde ele é encontrado pela Hobbit Nori. O problema é que quando ela chega na cratera do meteoro, ela encontra um homem deitado e sem roupa ali, que, claro, gera muita curiosidade sobre quem pode ser. Inclusive, eu quero saber a tua opinião. Quem que você acha que é? Porque o episódio acaba aqui. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vai ter vídeo também do segundo episódio de cada um dos episódios aqui dessa série, que está maravilhosa. Comenta aí sua opinião e tchau! Até o próximo vídeo.